ansioso para ouvir a palavra de Deus. Prega, não o que eu quero ouvir, mas o que eu preciso ouvir. Deixa Deus te usar. Glória a Deus, amém. Toda a honra e toda a glória para o Senhor. A paz do Senhor, amados. É sempre grande estar aqui nesta noite, ensinando essa igreja bonita, ensinando esse povo maravilhoso. Deus abençoe vocês. Agradeço a Deus pela vida dos obreiros, pastores da igreja. Deus abençoe, em nome de Jesus, cada um dos pastores, obreiros. Amém. E também queremos louvar a Deus pela vida do irmão Edgar, que foi a porta, está aqui com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Eu sei que nesta noite Deus tem algo especial para cada um de nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo, por favor. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu quero nesta noite trazer uma palavra ao coração de cada um dos irmãos que estão aqui. Sei que o Senhor Deus está aqui para falar conosco. Nesta noite Deus tem milagres para fazer aqui. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Glória a Deus. Versículo de número 20. Glória a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Quem achou pode dizer, achei. Então guarda isso aí, tá bom? Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Em outras Bíblias diz assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Amém, meus irmãos? Jesus, nós te damos graça nesta noite pela tua santa palavra. Senhor, a tua palavra é tudo para nós. Tua palavra é o centro da nossa vida, da nossa adoração, Pai. Tu colocaste, Senhor, a tua palavra acima do teu nome, Pai, porque a tua palavra é tremenda, é poderosa. Querido Deus, eu te peço nesta noite que por misericórdia o Senhor canaliza uma palavra do teu coração ao meu coração para me transmitir ao coração do teu povo, Senhor. Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos teus filhos que já estão aqui presentes, cada irmã, cada irmão, cada obreiro, cada criança, cada adolescente, cada jovem. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui neste lugar. Espírito Santo, que ninguém venha esperar nada de mim, porque eu não sou nada, mas que todos possam esperar de ti, que tu és o Senhor, o onipotente, onipresente, onisciente, o absoluto, o eterno, o soberano, o Deus todo-poderoso que está entre nós, entronizado em nosso coração. Nesses louvores que foram, Pai, entoados a ti, nós já sentimos o Senhor entronizado em nosso meio. Eu peço a ti, Espírito Santo, venha soprar o teu vento sobre este jardim, para que exale o aroma do perfume de Cristo que está entre nós. Nós te damos graça nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar, meus irmãos. Queridos, eu quero nessa noite pregar subordinado ao tema Vivendo a Esperança em Tempo de Crise. Vamos dizer comigo, 1, 2, 3. Vivendo a Esperança em Tempo de Crise. Amados, quando eu olho para este livro das Lamentações do profeta Jeremias, Lamentações é um lamento, choro, gemido, a tristeza que o profeta escreve acerca do seu povo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que Jeremias era chamado de o profeta das lágrimas,
o profeta chorando. Jeremias não chorava porque não estava rico, porque não tinha filhos, porque não se casou, nada disso. Jeremias chorava por causa do pecado de Israel. Vou esperar os irmãos se acomodarem, amém, irmãos? Glória a Deus. Quem pode dar glória a Deus? Vocês prestem atenção na palavra, amém, irmãos? Que Deus vai fazer uma obra muito grande aqui nessa noite. Quem crê que Deus vai fazer uma obra grande aqui, diga glória a Deus. Israel estava vivendo em um tempo de colapso espiritual, de crise. A comunhão de Israel estava lá embaixo. E a Bíblia diz que foi neste tempo em que o povo estava vivendo em crise. Foi neste tempo em que os rebeldes cresceram entre o povo de Israel. Foi nesse tempo em que as pessoas voltaram as costas para Deus. Foi nesse tempo que Deus chamou o profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi chamado quando ele ainda era uma criança. E quando Deus chama Jeremias, Jeremias, que era filho de Uquias, sacerdote e Anatote, a Bíblia diz que Jeremias, por aquilo que ele era, seu pai era, a tendência de Jeremias era também ser um sacerdote. O pai de Jeremias, com certeza, já estava ensinando as leis, as ordenanças, os sacrifícios, como oferecer sacrifício a Deus em prol do seu povo. O papel sacerdotal de Uquias já estava sendo passado para Jeremias. Mas o capítulo 1 do profeta Jeremias, no seu livro, começa dizendo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Jeremias entrou em parafuso. Profeta? Eu? Sim, você vai ser profeta. Mas Senhor, o meu pai é sacerdote, e a tendência nossa é também ser sacerdote. Mas Deus disse: Jeremias, eu faço como eu quero. Você não sabe que eu sou Deus? E eu te escolhi. Antes que você fosse formado, eu já te conheci. Já pensou, irmão? Antes de Jeremias fosse ser formado no ventre da mãe, Deus já sabia quem era Jeremias, qual era a sua identidade, qual seria o seu caráter, qual seria o seu ministério profético. E Deus disse: eu te conheci antes que você fosse formado. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que Deus chama Jeremias para profetizar para um povo rebelde. Fácil é profetizar para alguém que gosta de ouvir, mas difícil é profetizar para um povo que os seus ouvidos estão cheios de comichões, os seus corações estão endurecidos. E foi nesse tempo em que Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar em Judá. E a Bíblia diz que Jeremias, no capítulo 1 e o último versículo, Deus disse assim: Jeremias, eu sou contigo para te livrar deste povo, não temas. E o profeta Jeremias começou a profetizar. Aquele povo que Deus amava, povo escolhido, o povo amado por Deus, foi o povo que virou as costas para Deus. A Bíblia diz no capítulo 33 em diante, a decadência de Israel começa no capítulo 33 de Crônicas, 2 Crônicas, até o 36
diz que quando Zedequias assume o reinado, ele não dava ouvido à voz de Deus. Ele não se humilhou debaixo das mãos do profeta Jeremias. Ele se obstinou, endureceu o coração, não se humilhou diante do Senhor. Existem 3 coisas na Bíblia que não perecem: o conselho do sábio, a lei do sacerdote e a palavra do profeta. No capítulo 18, verso 18 de Jeremias, diz assim: maquinemos, pois, projeto contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, o conselho do sábio e a palavra do profeta. Eles sabiam que se eles deixassem Jeremias profetizar, aquela palavra não ia voltar atrás. E Jeremias profetizou a queda de Jerusalém. A Bíblia diz, meus irmãos, que aquele povo se tornou tão obstinado, os sacerdotes começaram a cair cada vez mais em transgressões, em desobediência. A Bíblia diz que o povo virou as costas para o altar, desprezaram os levitas, esqueceram da lei. A Bíblia diz que para aquele povo não houve mais remédio. E a Bíblia Sagrada nos diz, meus irmãos, que o povo deixou de observar o ano sabático. Sabe o que é o ano sabático? 6 anos o povo plantava na terra, e no ano 7º a terra descansava, ou seja, não podia plantar. Mas o povo passou 490 anos na terra. E Deus é Deus que faz conta. Deus levanta o profeta Jeremias e diz assim: esse povo deixou a terra sem descanso 490 anos. Por isso eu vou levar eles para a Babilônia, e lá eles vão passar 70 anos para a terra descansar os seus sábados. 490 dividido por 7 é quanto? 70. E a Bíblia diz que Deus já tinha mostrado para Jeremias: irmão, o povo que era povo se tornou estranho. No capítulo 2 do livro de Jeremias, você vai ver Deus tomando Jeremias, e Deus fala para Jeremias: Jeremias, diz a Jerusalém, diz para aquele povo. Quando o profeta de Deus toma a palavra, ele diz para aquele povo de Israel: ah, Israel, lembro-me de ti, da tua afeição. Capítulo 2 é o relato do clamor emocionado de Deus pelo seu povo. Deus falando para o seu povo: lembro-me de ti, da tua afeição, do amor do teu desposório. Sabe o que Deus estava falando? Ah, Israel, eu tenho tanta saudade de vocês, eu tenho saudade do amor de vocês, eu tenho saudade quando vocês amavam a minha palavra, eu tenho saudade quando vocês amaram os meus conselheiros, eu tenho saudade quando vocês amaram meus profetas, eu tenho saudade quando vocês iam levar e trazer aqui na minha tenda, no meu altar, a oferta do meu sacrifício. Ah, lembro-me de ti, da tua afeição. Eu lembro quando vocês se apaixonaram por mim. Eu lembro quando vocês eram minhas noivas. Queridos, quantos irmãos e quantas pessoas que antigamente eram noivas, amavam o Senhor, tinha prazer na palavra de Deus, tinha prazer no culto de doutrina da palavra, no culto de oração, tinha prazer em tirar momentos de oração com Deus. Deus está falando: eu tenho saudade daquele tempo que você tinha prazer na minha presença, eu tenho saudade daquele tempo que você era minha noiva, que você sentia prazer em minha voz, que você sentia prazer em se arrumar para mim, em se preparar para mim. Eu tenho saudade daquele tempo em que seu coração era puro, em que você era santo, em que você tinha prazer em dizimar, em ofertar, em ouvir a minha voz. Deus dizendo para o seu povo: eu tenho saudade desse tempo.
lembro-me de ti, da sua afeição. Hoje o povo tem levado uma vida de namorados com Deus. Namorado não tem compromisso, irmão. Namorado, o namorado vive de qualquer maneira. Não, mas noiva não. Noiva tem uma aliança. Noiva agrada o seu noivo. Noiva tem prazer no seu noivo. Eu li um livro que o escritor disse assim: existem pessoas que passam a vida inteira namorando com Deus e correm o sério risco de casar com o diabo. Meu Deus! Deus disse: lembro-me de Israel. Nesse tempo Israel era santo. Nesse tempo Israel dependia de mim. Mas ó céus, ouvi isso, Deus falando para os céus, Deus ficando encabulado, porque lá no capítulo 2, versículo 4, Deus diz assim: Israel, que justiça eu fiz contra vocês, para que me abandonaste? Qual é o meu pecado? Qual é o meu erro? Deus está perguntando para Israel. Tem gente que está na igreja, aí de repente abandona o Senhor, e Deus pergunta: qual foi o meu erro? Qual foi o meu pecado? O que eu fiz para você me abandonar? E Deus continua dizendo no capítulo 2, versículo 3: ó horrorizai-vos, ó céus, ficai estupefatos, olhai-vos e ouvi o que eu vou dizer, porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram e cavaram cisternas rotas, aonde não há água. Um povo que tinha água, um povo que tinha comida, um povo que tinha providência. Deus fez passar aquele povo por uma terra que homem nenhum habitava, que homem nenhum transitava. Deus cuidou do tempo da fome, Deus cuidou do tempo da sede. As suas vestes não envelheceram, as suas roupas, meu irmão, não acabaram no deserto, os seus sapatos não apodreceram. Sabe por quê? Porque a mão da providência estava com eles. Glória a Deus! Aquele povo virou as costas para Deus. E agora Deus levanta um reino do norte. Deus mostrou para o profeta Jeremias uma panela inclinada do norte. E Deus disse: Jeremias, do norte se descobre todo o mal sobre a terra. E Deus levanta o profeta Jeremias, e a Bíblia diz que ele profetiza o cativeiro, e vem do norte o rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que ele fica limpando, colocou suas trincheiras, e o povo correndo dentro da cidade. O cerco tomou conta de Judá, de Jerusalém. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Nabucodonosor entrou em Jerusalém, ele não poupou criança, ele não poupou grávidas, ele não poupou senhoras, senhores, e nem os descrépitos. Sabe o que é o descrépitos? Eram os velhos caducos que sentavam na porta das casas para começar. Todos foram mortos à espada. A Bíblia diz que felizes foram os que morreram à espada do que os que morreram de fome dentro das muralhas. O juízo de Deus estava chegando sobre Jerusalém. Eles não acreditaram, eles não pensaram que isso poderia acontecer. Mas a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é uma só. Hoje é o mesmo tempo do profeta Jeremias. As pessoas não acreditam que virá um juízo, que virá uma fome, que virá as 7 trombetas, as 7 taças, as 7 iras de Deus, os 7 selos de Deus. As pessoas acham que não, mas há de vir. O que há de vir virá, e não tardará, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o profeta Jeremias foi aquele que assistiu à destruição de Jerusalém, as portas sendo queimadas, os muros sendo derrubados, os nobres sendo levados para a Babilônia, o seu rei sendo arrancado, queimado seus olhos e levado lá para a Babilônia. Que tristeza, que angústia! Aquele povo foi andando e chorando para Nabucodonosor, para a Babilônia. Mas, meus irmãos, no capítulo
destruição. Jeremias viu todo o sofrimento. Jeremias viu todo o choro, todo o gemido, as mortes, as pessoas desesperadas, correndo e caindo para a espada e sendo levadas agora para a Babilônia. Mas, meu irmão, diante de uma crise, diante de uma situação tão terrível, diante de tanta destruição, crise, tristeza, gemido, furor, a luz da esperança brilha no coração do profeta Jeremias. A luz de novo dia raiou no coração do profeta Jeremias. Lembro aqui de Martin Luther King, que no tempo de crise em que os Estados Unidos viviam, ele levanta o maior sermão da sua época, quando ele disse: eu tenho um sonho. I have a dream. Ele diz: eu tenho um sonho em que a paz vai reinar no meu país. E eu posso ver esse mesmo lampejo no coração do profeta Jeremias, quando ele diz: eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Glória a Deus. Quem está entendendo a mensagem? Dá glória a Deus. O pregando a palavra. O pregando a palavra. Quem guarda a palavra? Diante disso, o profeta Jeremias olha para o tempo em que ele estava vivendo, porque o profeta vê além do que o homem vê. O pregador, ele vê possibilidades, mas o profeta não, impossível. O profeta vê o que ninguém vê, sente o que ninguém sente, fala o que ninguém fala. O profeta Jeremias, ele diz: eu quero trazer à minha memória aquilo que pode trazer-me esperança. Esperança de quê? Esperança de um futuro melhor, esperança de uma reconstrução, esperança de um povo que teme a Deus, esperança de um povo que se volta para o Senhor. Jeremias diz: eu quero encher meu coração agora dessa esperança. Meu irmão, sabe como é que a esperança surge? É quando nós passamos uma borracha no passado. A esperança só pode acender-se em nosso coração quando nós passamos uma borracha do nosso passado. Existe muita gente que vive na desgraça do passado, que vive na decepção do passado, que vive no ódio do passado, que vive na frustração do passado, que vive no problema do passado, que vive nas lembranças horrendas do passado. Aí você sabe o que ele vai ser? Nada. Sabe o que ele vai ter? Nada. Sabe o que ele vai conquistar? Nada. Porque o passado ainda machuca, o passado ainda está esclarecendo ainda o que aconteceu. Existe aí um retrovisor na sua frente. Esta noite eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você que Deus vai quebrar esse retrovisor. E hoje é noite que você recomeçar, porque é tempo de ver a esperança, é tempo de crise. Louvado seja Deus. Quantas pessoas que não conseguem adorar por causa do passado? Quantas pessoas que chegam na igreja e o passado está lá: ó, estou aqui, meu filho, tudo bem? Não falo nada. Quantas pessoas que eu acho tremenda a história. A Bíblia diz que José, o Egito, antes delas, quando ele assume o trono, que Faraó dá uma mulher para ele casar, que ele tem um filho, ele põe o nome do filho de Manassés. Manassés significa: Deus me fez esquecer de todo o meu passado. José tinha muitos motivos, irmão, para ficar triste. José tinha muitos motivos para guardar ódio, rancor. Ele foi invejado, ele foi odiado, conspiraram contra ele. Mentira, disseram que José morreu, mancharam as vestes de José com sangue de bode, entregou para Jacó, venderam Jacó, melhor José, por 20 moedas de prata. E eles pensaram que o sonho de José ia acabar. E José foi confiante no sonho de Deus. Ele sabia que aquela não era uma carruagem simples dos ismaelitas, mas era a carruagem da vitória que levaria ele para a exaltação de Deus. Querido, quando você está no plano de Deus, até aquilo que está errado na fé.
jeito. Do jeito que te empurrar, está te empurrando para a promessa, está te empurrando para a bênção, está te empurrando para o milagre, está te empurrando para a exaltação. Quem conhece a palavra que eu estou pregando aí, tira a poeira da garganta e dá glória a Deus. Glória a Deus. José teve a oportunidade. E ele disse: o meu filho se chamará Manassés. Sabe por quê? Porque José foi sarado. Muita gente na igreja que não é sarado. Muita gente na igreja que a mágoa está no coração, que a tristeza está no coração, que o rancor, que o ódio. Aí eu não aguento, suporta aquela pessoa. Aquele fulano me deu um prejuízo, eu não suporto ele e tal, e vive esse passado. Jeremias abraçou um presente cheio de luz e começou a passar uma borracha daquele passado de tristeza, de mágoa ou de tribulação. Esta noite Deus está mandando lhe falar: abraça o presente cheio de vitória, abraça o presente cheio de esperança, porque daqui começa um novo dia, uma nova noite para a tua história. O segundo filho de José se chamou Efraim. Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Mas o segundo filho só nasce depois do primeiro. Você só será exaltado quando você deixar Manassés nascer na sua vida. Quando Manassés nasce, aí Efraim vem logo após. Quando tem muita gente que quer crescer com o coração cheio de mágoa, meu irmão, quem não perdoa não pode orar. Quem não perdoa não pode ser perdoado. Quem não perdoa não pode contribuir. Quem não perdoa não pode ser perdoado e não pode entrar no céu. A Bíblia diz: quando você for orar e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoa, aqui também o vosso Pai, perdoe. Existem quantas pessoas, irmão, que estão aí 5, 10, 20 anos na igreja e com o coração cheio de raiz de amargura. O Espírito Santo está dizendo para você nesta noite: eu estou aqui para apagar todo o ressentimento, porque o novo tempo chegou na Cristo. É tempo de esperança em tempo de crise. Talvez você chegou aqui com uma crise terrível na tua casa, com tua família, com os teus filhos, com tua esposa, crise na saúde, crise financeira, crise familiar, crise espiritual. Eu vim te dizer uma coisa hoje: a luz de Deus raiou para a tua vida. Tem uma esperança para a tua vida, meu irmão. Deus nunca termina a história de um homem e de uma mulher que anda na sua presença em fracasso. Deus nunca termina. A Bíblia Sagrada nos diz que Jeremias, ele sentiu no seu coração que um novo tempo chegava para o seu povo. Meu irmão, nessa última hora, eu tenho pregado esta palavra, eu tenho dito que Deus está chegando com um novo tempo para a sua igreja, para o seu povo. Deus está levantando um povo sarado, um povo curado, um povo que não carrega mágoa, tristeza. Eu creio que é por isso que a igreja vai triunfar, vai crescer. Pode apanhar quando for, mas quando vai bater a igreja, mas a igreja vai crescer, porque aqui tem um povo sarado para a glória de Deus. Pastor, agora me explica qual é o motivo para me ter esperança. Irmãos, a Bíblia diz assim que o ímpio pela sua malícia será lançado fora, mas o justo até na sua morte tem esperança. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. A Bíblia diz: não temas o amor repentino e nem a assolação do ímpio quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presos. Agora você sabe por que Jeremias tinha esperança no Senhor? Em primeiro lugar, sabe por que Jeremias tinha esperança? Sabe por que lampejou na sua mente, no seu coração, a esperança de Deus na sua vida em tempo de crise? Você quer saber? Está no versículo de número 22. Por que ele tinha esperança? Primeiro, porque as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, são novas a cada manhã. Essa era a esperança do profeta Jeremias. Embora aquele povo não valia nada, embora aquele povo não merecia nada,
quando aquele povo estava em crise, em tristeza, em gemido, em prisões, em mortes, ele viu que ainda as misericórdias do Senhor poderia ter um novo começo. Irmão, você está aqui hoje com vida, vestido, calçado, alimentado, respirando, falando, vendo, ouvindo, sentindo. Você está aqui nessa saúde toda. Você sabe por quê? Não é porque você é bonitinho, não, meu filho. Nem você é bonitinha, minha filha. É porque as misericórdias do Senhor estão acesas aqui. Tem pessoas aqui que já eram para estar muito para lá na sepultura. Mas por que não dá? É porque Deus é misericordioso. Miguel diz assim: Senhor, tu não retens a ira para sempre. Sabe por quê? Porque tu tens prazer na misericórdia. Deus tem prazer, irmão, na misericórdia. Sabe o que é misericórdia, irmão? Misericórdia é nós não recebermos o que nós merecemos receber pelos nossos pecados. Isso é misericórdia. Porque, irmão, se Deus arrancar a misericórdia, o diabo nos mata, nos leva para o inferno, nos leva para o mundo, nos leva para as profundezas. Mas a misericórdia de Deus é uma corda. Nós estamos segurados nela, nós estamos pautados nela. Se você está aqui hoje, é porque a misericórdia te encontrou, a misericórdia te abraçou, a misericórdia te trouxe. Pode adorar a Deus aí nessa noite. Eu fico olhando tanto de pessoas que vêm para a igreja, ficam brincando dentro da igreja, fica pensando coisas dentro da igreja, fica levando a casa de Deus na brincadeira. Meu irmão, Deus tem misericórdia na tua vida, senão você não estaria aqui não. Misericórdia de Deus é muito grande. Eu estou pregando isso aqui, irmão. Eu só estou vivendo o que eu estou pregando. Estou vivendo o que eu estou pregando. 27 de dezembro passado, minha filha deu de entrada no hospital aqui em Santa Maria, com um problema nos rins. Os 2 rins dela paralisou. Uma criança de 9 anos de idade. Foi para o hospital de base, os médicos ficaram impressionados com ela. Olharam os exames e disseram: nossa, essa menina não tem isso não. Porque o resultado desse exame aqui é ela está na UTI. A creatinina dela 14, a ureia 364, o normal de uma criança 0,2, e o dela da creatinina estava 14. A ureia dela, normal de uma adulta, é 35, e o dela estava 364. Fósforo em cima, tudo alterado, tudo alterado. E enquanto todo mundo estava gritando, alegrando pelo novo ano que chegava, eu e minha esposa estava chorando, em tristeza e angústia. Senhor, tem misericórdia de nós. Jeová, uma menina ativa da igreja. Jeová, onde eu vou pregar, ela vai comigo. Jeová não gosta da escola dominical, gosta dos trabalhos. Os médicos olharam para ela e ficaram abismados. Isso aqui não tem isso. Mas era isso mesmo, os 2 filhos dela paralisou. Vamos para o hospital de base, lá os melhores especialistas acompanhando ela. Queridos irmãos, eu estou pregando isso aqui porque eu estou vivendo isso aqui dentro do meu lar. Depois que minha filha adoeceu, eu vou dizer diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, minha vida é só chorar. Chorar por ela. Porque Deus sabe, cantora, tocar as portas dos nossos corações. Deus sabe. Às vezes alguém diz assim: esse pregadorzinho aí, tá nada, tá pregando aí, você não sabe, meu irmão, da onde eu vim. Você não sabe do que vale que eu estou. Mas eu estou aqui, meu irmão, não é como derrotado, eu estou aqui como profeta de Deus. Deus disse para mim: no teu vale, seja profeta. Tem gente que entra pro vale e fica lá igual um osso seco. Vou morrer, vou ficar aqui. Nada, meu irmão, eu estou no vale como um osso seco. Eu estou no meu vale como um profeta. Eu estou lá dizendo: vai acontecer. Os médicos dizem: só transplante. Eu digo: não, vai voltar a funcionar.
Oh, glória! Você sabe por que eu estou aqui na crise acreditando na esperança? É porque a misericórdia de Deus é grande, meu irmão. A misericórdia de Deus é grande, meu irmão. Eu creio que tudo vai fazer acontecer na minha vida. Quem crê, diga glória a Deus aí, diga glória a Deus. Diretamente os grandes, poderosos milagres de Jesus foram por causa da sua misericórdia. Quando ele entrou aí, estava a mulher chorando porque ia enterrar o seu filho. E ele, movido de íntima compaixão para com ela, disse: mulher, não chores. Foi daí que Bob Marley tirou aquela música Woman No Cry, que fez sucesso no mundo inteiro. Quando ele escreveu essa música, que eu sei, meu irmão, que muita gente conhece. Não é evangélico, é uma música que muita gente conhece. Mulher, não chores. Porque, meu irmão, a íntima compaixão de Deus é para realizar milagre. Depois no escrito disse: levanta-te, menino. O menino levantou. A Bíblia diz, meu irmão, que o leproso chegou para Jesus e disse: se tu quiseres, vem, pode limpar. E ele, movido de íntima compaixão, estendeu a mão e disse: quero ser limpo. Sabe por que eu tenho esperança? Porque Deus é Deus de misericórdia. Deus é Deus de misericórdia. Nós não merecemos, mas a misericórdia de Deus realiza milagres na nossa vida. Quem acredita, diga glória a Deus aí, meu irmão. Escuta pra cá. Eu estou lá nesse bar falando com um profeta de Deus. Vai acontecer. Deus vai dar vitória. Deus vai operar. E Deus está só realizando maravilhas, irmão, na vida da minha filha. A ureia dela, 3 meses para baixar do jeito que estava baixando. O médico assustou, falou: nossa, 3 meses, não deu nem 3 meses, a menina já está com 110 lá na ureia. É a mão de Jeová. Glória a Deus. Eu disse para ele assim: e aí, doutor, o que você acha da minha filha? Você é o melhor paciente, pai. A operação dela é perfeita. Eu falei: doutor, mas você vai nunca crer em coisas maiores. Sabe por quê? Um dia Jesus disse para Natanael: Natanael, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Ah, tu és o Cristo, o Filho do Deus. Ah, mas então porque eu te vi debaixo da figueira, você crê? Coisas muito maiores do que essa você verá. Oh, glória! Diga para o seu irmão: eu creio em coisas maiores. Diga para o seu irmão: é por isso que eu tenho uma esperança. Eu vim profetizar que coisas maiores vão acontecer na sua vida. Ah, pastor, vem cá do lado, o que Deus está fazendo? Você não viu nada. Ele nasceu, eu quero levar a Siéria. Alabara, Shuri, me comandar a Séria. Eu vim dizer para você, meu irmão, que ainda está de pé o que Deus lhe falou. E a misericórdia de Deus já está começando a operar do público até a porta. Eu estou vendo a mão de Deus operando para milagres acontecer. A igreja levanta a mão, dá um prato de glória a Deus. É uma pessoa que entrou aqui, meu irmão, que você entrou aqui arrasado, decepcionado. Eu estou vendo uma mala arrumada. Eu estou vendo você dizendo: vai embora, não suporto mais. Daquela sombra, aquela matéria sai. Deus está mandando eu lhe dizer: desfaz as malas. Estou entrando com providência. Vou fazer a parassúbia. O que o homem não vai entender, mas eu vou fazer e o meu nome será glorificado na tua vida. Levanta a mão agora. Quem crê que Deus está fazendo isso aí? Em primeiro lugar, porque eu tenho esperança. Sabe por quê? Porque a misericórdia de Deus é grande. São novas a cada manhã. Novas a cada manhã. Posso ficar? Fica de pé, por favor, senhor. Esse que olhou de lado, para trás. Fica de pé, por favor. Eu não te conheço, não sei quem é o senhor, mas Deus disse no meu coração que você é fruto de misericórdia. Deus disse para mim: não era para estar aqui não. O inimigo já tinha decretado a sepultura dele aberta, mas eu, Senhor, fechei a sepultura.
laço e dei uma oportunidade de lavar sobre a carevasca para ele, porque eu sou Deus que faço como eu quero, tenho uma obra na vida dele e grande vai ser o meu mover. Deus manda te dizer, varão de Deus, que grande é a obra. Eu vejo você vestido de paletó e gravata, com a espada de fogo na mão, e o nome do Senhor sendo glorificado na tua vida. Deus está dizendo, vou fechando a sepultura e te dando a oportunidade do meu nome ser glorificado. Pode sentar, glorificando o Senhor nessa noite. Em segundo lugar, meu irmão, nós vamos entrar no segundo lugar. Eu estava pregando em Cuiabá. Escute isso aqui para você saber o tanto que Deus é misericordioso. Eu estava pregando em Cuiabá. Quando eu cheguei no hotel, o irmão ficou lá comigo, o irmão de Rondônia, meu evangelista, e ele me contou uma experiência que o pastor lá de Rondônia teve, muito forte. Ele disse que Deus chegou com o pastor e disse assim: jejuma, meu filho, consagra, busca a minha presença. E ele jejuou quase 120 dias, de manhã a 6 da tarde. E foi acabando os dias do jejum dele, ele foi ficando fraquinho. E ele entrou para dentro do quarto e falou assim para sua esposa: meu bem, eu vou orar um pouquinho aqui dentro do quarto, daqui a pouco eu saio. E aí quando ele entrou para dentro do quarto, que ele ajoelhou, ele estava muito fraco, orou um pouco, deitou. Quando ele deitou, 4 varões de branco desceu naquele quarto, um em cada pé da cama. E aí um deles fez assim para ele, assim: vem aqui. Segurou na mão dele e levou para um lugar, um paraíso, e começou a mostrar os mistérios de Deus, as maravilhas de Deus, os céus de glória, as pessoas que estavam lá. E ele viu uma nuvem de pessoas de branco, muita gente ali de branco. O anjo perguntou: você sabe quem é aqueles ali? Ele disse: não sei. Ele diz: aqueles ali são aqueles que eu salvei, aqueles que eu trouxe para cá pela minha misericórdia, porque eles estavam afastados, e a mãe deles oraram por eles, e eu, por misericórdia, salvei. E você vai dizer para o meu povo lá. Ele disse: Senhor, o teu povo não vai acreditar nessa história. Ele disse assim: pois fala, porque é eu que estou mandando você falar. Grande é a minha misericórdia. Nós não compreendemos a altura, a profundidade, a largura da misericórdia de Deus, meu irmão. Às vezes nós condenamos aqueles que às vezes Deus salvou. Às vezes nós queremos jogar pedra naqueles que Deus perdoou. A misericórdia de Deus é muito grande. Esta noite Deus está dando oportunidade aqui, porque a misericórdia dele é grande. Quem crê na misericórdia dele, diga glória a Deus aí. Em segundo lugar, como eu quero ter esperança, pastor? Primeiro, por causa da misericórdia. Segundo, por causa da fidelidade de Deus. A Bíblia diz assim, ó: grande é a tua fidelidade. Pastor, perdi a esperança. Deus está mandando eu dizer: não perca a esperança, grande é a minha fidelidade. O homem é infiel, mas Deus não é não. O político pode prometer o céu e a terra, quando eleger, consegue dar um inferno para você. Mas eu vou lhe dizer uma coisa: Deus não é homem, Deus não é político, Deus é Senhor. Quando Ele fala, Ele risca e vacina. A Bíblia diz que Ele mostrou para Jeremias uma vara de amendoeira. Ele perguntou: você está vendo o quê? Ele só está vendo uma vara de amendoeira. Vistes bem, porque eu velho, eu vigio a minha palavra para cumprir. Oh, glória a Deus, quem crê que Deus é fiel, diga glória a Deus aí. Deus é fiel, meu irmão. Deus é fiel, meu irmão. Se Deus falou, acredite, tenha esperança, alegra-te na esperança, seja paciente na tribulação, persevera na oração, porque Deus é fiel. Ainda que somos infiéis, Ele permanece fiel. Para mim terminar e orar com vocês. Primeiro, porque Deus é
misericordioso. Segundo, porque Ele é fiel. E terceiro, sabe por quê? Porque Deus é bom. Diga para o seu irmão aí, com a cotovelada santa: Deus é bom. Deus é bom. Bom é o Senhor para os que atêm a Ele, para a alma dos que buscam. Deus é bom. Deus é bom. Pastor, eu tenho um sonho de ver minha casa. Deus é bom. Eu tenho um sonho de ver meu marido salvo. Deus é bom. Eu tenho um sonho de Deus me curar. Deus é bom. O jovem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Boa. Você está chamando eu de bom? Bom só tem um: Deus. Ele é bom. Ninguém aqui é bom, não, irmãos. Se você pensar: eu sou bom. Bom, Jesus disse assim: vós sendo maus. Jesus disse que nós somos maus. Vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Imagine o vosso Pai que está no céu. Nós somos tão bons, né, irmão, que ninguém pode pisar no nosso carro, senão nós retornamos. É verdade? Meu Deus! Nós somos bons, né? Mas ele não pode ver o inimigo prosperar, que a gente já começa a fazer umas oraçãozinhas ao contrário, né? Tem gente assim. Ela veio com salto hoje, tomara que quer. Né? Diga: Deus é bom. Diga: Deus é bom. Deus é bom! Diga: Deus é bom. Meu irmão, hoje em dia nós estamos vendo uma época em que as pessoas têm transtornado os valores têm sido invertidos, o pecado já não é mais pecado, as coisas estão invertidas, mas Deus ainda é bom.